sou a Débora e estou aqui hoje com mais um vídeo da minha série do Scrap ABC, mostrando esse registro de Art Journal que eu estou fazendo no meu Scrap Minuto. Eu vou usar para esse projeto a coleção Vai com Fé, da Juju Scrapbook, e estou começando aqui selecionando alguns retalhinhos para montar o meu layout. Eu queria uma faixa desse papel de arco-íris para compor com uma outra faixa do papel para cobrir quase toda a página desse lado. Hoje a gente vai falar sobre técnicas de costura e a minha ideia era criar essas duas colunas de papel para depois colocar um efeito de costura. Sempre para costurar o papel é melhor estar com o papel colado, então eu vou colar essas duas faixas de papel para depois costurar por cima. Aqui pode ser dupla face ou cola, no meu caso depende um pouco do dia, né? Em geral eu prefiro cola, mas aí eu quis usar dupla face. E vocês viram que eu separei a folhinha do caderno, dobrei ele de um jeito diferente para conseguir enxergar bem o final da página e colar o papel bem rente à página do caderninho. Vou colar a outra faixa do papel para ter as duas no lugar e aí a gente passar para a costura. Por mais que eu tenha medido, às vezes fica assim uma sobrinha, né? É difícil ser super exato nesse caso, então eu acertei com a tesoura mesmo. E essa primeira costura eu vou fazer usando máquina de costura. Aqui o que eu acho legal falar é que você pode usar qualquer máquina de costura. Essa minha é uma máquina bem simples, eu diria que é aquela máquina inicial. Quem é costureira mesmo acha essas máquinas pequenas muito lentas, mas para costurar o papel funciona super bem. É a agulha normal da máquina e a linha normal da máquina também. Então eu estou passando aqui, fiz dois pontos diferentes, um ponto em zigue-zague e um outro ponto mais retinho. E o efeito é super legal. O arremate da costura na máquina eu faço da mesma forma que eu faço outros bordados, com um pedacinho de fita. O detalhe aqui importante é que essa fita que eu estou usando é uma fita própria para scrapbook, não é um durex comum. O durex comum vai manchar o projeto. O texto dessa página eu imprimi direto no papel de scrap. Como eu estou usando o bloco A4 dessa coleção, é super tranquilo para imprimir porque ele vai caber em qualquer impressora caseira. Então eu fiz o teste do texto no papel comum e depois imprimi direto no papel de scrap quando eu acertei a localização. Eu estava bem na dúvida se eu ia usar uma foto preto e branco ou colorida, acabei optando pela colorida. E essa parte do texto do papel eu queria fazer como se fosse uma bandeirola, com essa pontinha em triângulo. Então eu fiz um risco no meio do papel para marcar exatamente o meio e depois com o estilete, usando a base de corte como guia, eu cortei a pontinha, apaguei aqui o que ficou de lápis e deu certinho. Colei um pedacinho desse papel de arco-íris no topo da flâmula, só um retalhinho mesmo que eu colei com cola, cortei o excesso com a tesoura para dar um colorido para essa bandeirola com o texto. Bom, vamos agora ao bordado à mão no projeto. O que a gente precisa é uma base de EVA, eu tenho até duas de dois tamanhos diferentes porque eu uso bastante. Você precisa também de um agulhão, alguma ferramenta para perfurar o papel. E aqui eu vou usar uma régua de costura, essa daqui é uma régua de alfabeto da marca da Juju Scrapbook. E o uso é muito simples, você coloca a base de EVA, o papel em cima da base de EVA, a régua em cima do papel e vai furando, acompanhando os furinhos do desenho. Aqui você só vai mudando a posição dependendo da letra que você quer. Existem outras réguas com outros desenhos e eu vou usar uma outra dessas também para fazer o bordado de cima da flâmula. E a régua, mesmo para esse bordado retinho, ajuda muito a distância entre os furinhos, a posição em relação à margem, então facilita bastante o bordado. Eu gosto muito de usar essas meadas de ponto cruz. Para esse bordado das letrinhas eu vou dividir a linha e usar só 3 fios, mas dá para usar 2 fios, usar a meada completa, é uma questão mesmo de preferência. E aqui eu começo passando o fio pela parte de trás do papel, é importante escolher uma agulha fininha para não rasgar o papel e o buraco ficar maior, assim o acabamento não fica muito legal com a agulha grossa. Então eu comecei de trás, prendi a pontinha da linha com uma fita e estou fazendo o chamado ponto atrás, que é para ficar aquela linha contínua bordada. Então você vai para o próximo furinho, volta para o furo anterior e continua assim até terminar o bordado.
Aqui o acabamento também é feito com um pedacinho de fita e tá pronto. Nesse bordado da parte superior eu resolvi usar a meada completa, como eu disse, é uma questão de preferência, tem gente até que borda com fio duplo. E aqui eu resolvi fazer um pontilhado e também alguns X bordados assim, que até tem o desenho na régua de costura. Então, aqui dá para brincar, fazer desenhos diferentes, com cores diferentes, realmente é uma técnica que acrescenta muito para o projeto. Eu acho que deixa ele assim mais complexo, com detalhes mais interessantes e é uma coisa que assim é muito fácil de fazer, é trabalhosa porque demora um pouquinho, mas custa pouco e é muito gostoso. Eu pelo menos gosto bastante de bordar nos meus projetos. Bom, cotei uma moldurinha para foto usando também os papéis da coleção. O tamanho da foto está aí na tela para vocês. E aí agora foi só colar. Coloquei essa flâmula aqui com o cuidado de não cobrir nada muito importante na foto, né? Vocês veem que está cobrindo essa parte mais branca do céu. E aí foi acrescentar alguns detalhes, eu escolhi aqui elementos que remetessem ao tema da letra da música que eu escolhi, que fala sobre ir longe, voar, né? Alcançar o céu. Então coloquei aí nuvens, borboletas, esses balõezinhos voando. E esse foi nosso projeto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.